Então hoje nós vamos falar na parte da manhã a respeito de pacto, evangelho e idolatria. Mais uma vez, hoje vamos falar de pacto, evangelho e idolatria. E para deixar as coisas claras, antes de prosseguir, nós precisamos enfatizar alguns pontos importantíssimos que é a base do nosso estudo nesta manhã. E, aliás, é a parte mais importante entendermos a questão da relação pactual do nosso Deus. Então, eu vou fazer algumas declarações e, pouco a pouco, nós vamos ir compreendendo. Em primeiro lugar, irmãos, nós afirmamos que a criação é pactual. Mais uma vez, afirmamos que a criação é pactual. Pastor, o que significa isso? Pois bem, significa que a Santíssima Trindade quis estabelecer um vínculo com a sua criação. E esse vínculo foi feito através do mediador, Jesus Cristo, nosso Redentor. Então, mais uma vez, o que significa que a criação é pactual? Que Deus, ao decidir criar a criação, decidiu estabelecer um vínculo com a criação. E esse vínculo foi feito através de Cristo, o mediador. Então vamos entender um pouquinho. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 3. Esse é o motivo pelo qual o apóstolo, inspirado pelo Santo Espírito do Senhor, vai falar o que precisamente nós iremos ler. Ou ele escreveu o que nós vamos ler. João capítulo 1, versículo 3. A Santíssima Trindade quis estabelecer um vínculo. Por que, pastor, vínculo? Tem autores, irmão, que complicam demais as coisas. Pacto significa vínculo. O que significa pacto? Vínculo. É verdade que um aspecto também significa cortar, mas não vamos entrar nisso hoje, que é a questão da circuncisão. Mas a grande maioria dos versículos na palavra do Senhor, pacto significa vínculo. E é um vínculo dessa forma vertical, do Criador com a sua criação. Daqui a pouquinho nós vamos ver outros aspectos. Então leiamos, que diz versículo 3? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele... Vocês entenderam? Então, quando a Santíssima Trindade decidiu criar o universo, quis estabelecer um vínculo. E esse vínculo foi feito através do mediador. Por isso que diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este é o motivo também pelo qual o apóstolo Paulo, homem inspirado por Deus, escreveu em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, o seguinte. Vamos buscar e ler em conjunto. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Vamos ler em conjunto. Leiamos. Diz assim a palavra do Senhor. Mais uma vez, olha o Redentor, olha só o mediador. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele. Percebam que no final do versículo, Paulo vai falar o mesmo que João falou. Que por intermédio dele, aqui ele vai utilizar, diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Mas no início ele vai falar algo muito mais esclarecedor, irmãos, e profundo. Não é que João não tenha sido esclarecedor nem profundo. A revelação é progressiva. E olha o que diz no versículo 16. Pois nele, mais uma vez, pois nele. Irmãos, isto é algo glorioso. Isto não significa, irmãos, que nós compartilhamos com a natureza divina. Não significa que Paulo está tirando a distinção entre criador e criatura. Não,
ele está falando que no aspecto a presença pactual de Deus nos invade de tal forma que nenhuma parte do universo está fora dele, escapa da sua presença, escapa do seu poderio, escapa da sua autoridade. Nenhum aspecto do universo, nenhuma formiga sequer. É por isso que ele está falando da sua presença pactual e da sua presença enquanto onipresente, atributo divino. Por isso que ele vai falar, para que fique bem claro, que não somente foi através dele que foram criadas todas essas coisas, e não somente para ele foram criadas todas essas coisas, sino que nele foram criadas todas as coisas. Vamos entender melhor passo a passo. No livro de Atos está escrito que nós nele vivemos e nós movemos. Nós vivemos na presença do Senhor, nos movemos, nenhum ser humano tem vida independentemente dele. E isso tem que ficar claro. Irmãos, quando nós compreendemos isso, nós começamos a entender que não há vida fora da divindade, não há vida fora do mediador, não há restauração fora do mediador. Nós não vivemos numa criação autônoma, impessoal ou amoral. Pastor, que termos mais complicados? Não são complicados, vamos compreender. Nós acabamos de afirmar que a criação é pactual. Portanto, nós afirmamos que a criação não é impessoal. Pastor, o que significa isso? Primeiramente, irmãos, nós rejeitamos aquela teoria que nós ouvimos muito, que o universo veio existir através de forças desconhecidas e aleatórias. Vocês já ouviram isso? Que o universo veio existir por forças desconhecidas e aleatórias. Não. Nós, como cristãos, professamos, confessamos e reafirmamos publicamente o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1. Que diz? Vamos lá? No princípio, criou Deus os céus. Portanto, irmãos, a Bíblia Sagrada nos mostra que a criação, o universo, foi feito por uma pessoa. Aliás, e para ser mais exato, um ser tripessoal. Pastor, e qual é a grandiosidade disso? Irmãos, a grandiosidade está que o mundo veio existir pela vontade do triuno Deus. Então, este mundo tem propósito e tem moralidade. Este mundo, pelo fato de ter sido criado por uma pessoa, aliás, por um ser tripessoal, ele tem propósito e tem moralidade. Querem ver na Bíblia Sagrada? Me acompanhem, por favor, em Salmos 19, versículo 1. O ser tripessoal, a bendita trindade, ao criar o universo, pelo fato de ser pactual, ele carrega consigo propósito e moralidade, pois o universo veio existir pela vontade do triuno Deus. Leiamos o versículo 1 em conjunto, por favor, as Sagradas Escrituras, que diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras. O universo não é impessoal, foi feito por uma pessoa. Ele carrega propósito e moralidade. E quando eu falo não é impessoal, não estou falando que o universo respira, tem sentimento, tem vontade. Não, não é isso. Estou falando que foi criado por um ser pessoal. Carrega consigo propósito e moralidade. Me acompanhem em Salmos 104, 24. As coisas vão ficar mais claras à medida que nós formos avançando no estudo da palavra do Senhor. No versículo 24, vamos ler a palavra do Senhor. Olha o que diz. Leiamos. Que variedade, Senhor, nas tuas obras.
todas com sabedoria, está vendo? Assim diz, cheia está a terra das tuas riquezas. Tá bom, pastor, nós já entendemos e vimos na palavra do Senhor que Deus é o Criador, portanto a criação não é impessoal, foi feita pelo triuno Deus, carrega propósito e moralidade. Agora me acompanhem em Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos entender um pouquinho o que significa isso, que carrega moralidade. Versículo 20. Olha o que diz. Eu acredito que aqui fica muito claro, nesse texto sagrado. Romanos 1, 20. Vamos ler em conjunto. Hoje vamos ler em conjunto a porção da palavra do Senhor. Hoje é dia do Senhor, é dia de aprender, ler a palavra do Senhor. É a Bíblia que edifica. É a Bíblia. Leiamos. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são... Está vendo? Está vendo? Eis aqui porque nós falamos que a criação é pactual, que a criação não é impessoal, carrega propósito e moralidade. Vamos dar um exemplo. Imaginem que eu crie artefatos ou réplicas de animais em vidro. Vamos imaginar que eu crie réplicas de animais, elefante, leão, cachorro, gato, enfim, de animalzinho, que eu faço essas réplicas no material chamado vidro. No momento em que eu estou trabalhando, você não sabe qual é o seu propósito, qual é a sua finalidade, a sua funcionalidade, não é verdade? Mas no momento que eu venho concluir essa réplica de uma arara, de um cachorrinho, de um gatinho, quando você vê essa réplica, você instintivamente, automaticamente, você sabe que essa réplica não é para comer. Você sabe que não é comida. Você também sabe que não serve para cozinhar. Você sabe que essa réplica foi feita para decoração. Quando você vê essa réplica, você já entende o propósito dessa réplica e a sua funcionalidade, ou seja, para que serve. E o mundo não foi diferente. É isso que está falando a palavra do Senhor. O mundo foi feito por um propósito, carrega consigo a sua funcionalidade. Todo homem, Deus deu a capacidade de ser humano para observar e deduzir algumas coisas. Portanto, o homem é indesculpável diante de Deus. E mais na frente vai entrar no tema da idolatria. Que o ser humano prefere adorar a criação ao invés de adorar o Criador. Pois bem. Entendido isso, irmãos, passemos à terceira declaração. Aliás, antes de passar, é por isso que Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz que ao encerrar sua criação, viu Deus que tudo quanto tinha feito era bom, muito bom. Deus declara, está concluída a minha criação, carrega propósito, moralidade, funcionalidade, é bom porque eu declaro que isso é bom. Aliás, não se esqueçam, irmãos, que tudo que Deus faz, toma a si mesmo como ponto de partida. Pastor, o que isso quer dizer? Quando Deus vai criar algo, quando Deus fez a criação, Deus não ficou olhando, gente, vou olhar aqui à direita, vou olhar à esquerda. Aqui eu posso tomar como exemplo, aqui eu posso tomar como referencial. Não, Deus olha a si mesmo, Deus tem a si mesmo como ponto de partida, absolutamente de todas as coisas. Em terceiro lugar, nós afirmamos que o mundo não é autônomo. Pastor, agora já ficou mais claro. O que significa isso? Que o mundo não tem capacidade para estabelecer por si mesmo como este deve funcionar. O mundo não terá capacidade
para estabelecer por si mesmo como deve funcionar. O mundo está sujeito aos decretos eternos de Deus, aos comandos eternos de Deus, à vontade soberana do Senhor. O mundo não é autônomo. Não. Me acompanhem em Salmo 148, versículos 5 e 6. Alguém deve ter se perguntado, mas pastor, o que tem a ver tudo isso com o tema que o Senhor falou? Pacto, evangelho e idolatria, o que tem a ver? Vamos entender daqui a pouquinho. 148, versículos 5 e 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Claramente nos mostra que o mundo está sujeito aos decretos divinos. Diz assim: exultem de glória os santos, capítulo 148, versículos 5 e 6. Em conjunto, por favor. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele, e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Pronto. Deus estabeleceu ordem. Deus determinou, Deus mandou, Deus organizou, Deus regulamentou. O mundo não é autônomo. Então, pastor, o que tem a ver isso com o tema de hoje? Tem tudo a ver. Por favor, me acompanhe na linha de raciocínio. Em primeiro lugar, se Deus decidiu estabelecer um vínculo fora de si mesmo, então a criação está ligada a Deus em termos de origem, em termos de propósito, em termos de governo e em termos de sustentação. Se a criação é pactual, se Deus estabeleceu um vínculo com a sua criação, a criação está ligada a Ele. Em termos de quê? De origem. No princípio criou Deus os céus e a. Em termos de propósito, tudo foi feito para a glória do Senhor. Nós acabamos de ler disso. Em termos de governo, Deus em que governa a criação. Tudo está sujeito ao seu decreto, e em termos de sustentação, todo mundo, o universo é sustentado pelo poder do Senhor. Em segundo lugar, se a criação é pactual, toda a criação deve ser direcionada e apontar para Cristo, o mediador. Tudo é para Ele, tudo foi criado por intermédio dEle, nós estamos nele, nada está fora dEle, portanto tudo deve ser direcionado para Ele. Não se esqueçam disso, guardem isso em sua mente. Em terceiro lugar, se a criação é pactual, então a vontade soberana de Deus, as leis reveladas por Deus, são o único padrão pelo qual este mundo e as suas instituições devem funcionar. Em quarto lugar, se este mundo é pactual, então o presente estado caído, não é o estado final. Haverá restauração por aquele que criou todas as coisas para a sua glória. O mesmo Redentor, o mesmo mediador. Em quinto lugar, se a criação é pactual, então tudo se centra em Cristo, o mediador. Tudo pertence a Ele para a glória dEle. Concordamos? Se concordamos, irmãos, eu acredito que vão sentir a mesma revolta que eu sinto quando eu vejo um palestrante, quando eu vejo um pregador assumir um púlpito, irmãos, em uma igreja e falar 1 hora, 1h30, 2 horas a respeito de casamento, a respeito de família e jamais citar a Cristo. E isso me revolta. Como é que um ser humano que assume um púlpito, ele pode falar à igreja do Senhor, ao rebanho do Senhor, ao povo da aliança, a respeito desses termos pactuais, a respeito de casamento e família, e jamais apontar a alma, os olhos dos crentes a Cristo? Isso é impossível, irmãos. Por quê, pastor? Esclareça melhor. Esclareceremos. Vocês sabiam que o termo casamento, em sua definição bíblica,
significa pacto. Isso está no livro de Gênesis, está no livro de Provérbios e muito mais claramente no livro de Malaquias, capítulo 2. O Senhor define casamento como aliança. O Senhor define casamento como pacto. E a pergunta é: por que, pastor, Deus definiu assim? Porque Deus é um Deus pactual. E o seu casamento deve ser um reflexo do agir pactual de Deus com o seu povo, do agir pactual de Deus com o universo. Deus é um Deus pactual, do agir pactual de Deus entre as pessoas da Santíssima Trindade. Seu casamento deve ser um espelho, que espelhe o Deus pactual. Por isso é que Deus exige no casamento verdade. Porque Deus, o Deus de pacto, Ele é a verdade. E Ele é verdadeiro em todo o seu pronunciamento. É por isso que Deus exige no casamento fidelidade. Porque Deus é fiel ao seu pacto. Deus é fiel à sua aliança. Por isso é que Deus exige, irmãos, no termo de casamento, como eu falei, verdade, fidelidade, a proteção, amor, porque são as características do Deus pactual. Então, como eu não entendo, alguém pode falar de casamento e jamais se apresentar a Cristo? Eu não entendo como alguém pode falar de amor sem apresentar a Cristo. Quando em Efésios capítulo 5, quando vai falar a respeito dos deveres dos maridos, dos deveres das esposas, e depois lá na frente dos deveres dos filhos, vai falar no capítulo 5, maridos. Lembra disso? Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Cristo é o padrão, Cristo é o exemplo, Cristo é o referencial. Como eu devo amar o meu cônjuge? Assim como Cristo ama a sua igreja. E eu não sei como alguém pode falar de obediência sem citar a Cristo. Parece que nós esquecemos que o nosso Redentor foi chamado de Filho amado. E por que ele foi chamado como filho amado? Porque foi o único que obedeceu plenamente a todos os requisitos da lei. Adão foi chamado filho, mas deveria ter obedecido e não obedeceu, desobedeceu a lei do Senhor. Não comerás, e ele comeu. Não farás, e ele fez. Logo a seguir Deus chama Israel de filho, para que tivesse obedecido às leis do Senhor, mas não obedeceu. Era necessário que chegasse o verdadeiro filho amado, aquele obediente em todas as coisas, a obediência do Redentor. Por isso ele foi chamado filho amado. Como alguém pode falar de obediência dos filhos para com os pais sem citar a Cristo? Os irmãos estão entendendo até agora? Pior ainda, como alguém pode falar de restauração familiar, restauração de casamento, restauração entre cônjuges, restauração em relacionamento familiar, restauração em relacionamento de amigos, sem citar a Cristo? É uma maluquice, me perdoem na palavra, é uma maluquice. Não há restauração fora do Redentor. Não há restauração fora do mediador. Não, vocês esqueceram que não falamos que nada está fora dele? Não há vida fora dele? Se a criação é pactual, então eu não posso excluir a Cristo. Amados, se o casamento é pactual, então faz sentido falar de idolatria. Pois idolatria somente pode existir se existe um Deus vivo e verdadeiro que exija a adoração exclusiva. Vou repetir. Idolatria somente pode existir se há o único Deus vivo e verdadeiro que seja completamente exclusivista, que não admita compartilhar a sua glória ou a adoração da sua criatura. E a Bíblia mostra que há. Que é o único Deus vivo e verdadeiro que exige a adoração de vocês, de mim, de todos nós.
Por isso que pode existir idolatria. Um Deus que criou todas as coisas e exige ser glorificado. Agora, irmãos, quando nós vamos à Bíblia Sagrada, nós encontramos muitos exemplos de idolatria. E alguns são facilmente reconhecíveis. Por exemplo, se eu citar o nome Judas Iscariotes. Pastor, eu sei, ele era idólatra. Como assim? Ele adorava o dinheiro. Ganância. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se eu falar assim, o nome Saul, primeiro rei de Israel. Pastor, ele foi idólatra. Ele não foi capaz de desobedecer a ordem de Deus por medo a perder a sua imagem. Postura, eu sou rei, eu sou o grande líder. Minha imagem está sendo manchada. Idolatria. Eva, não, pastor, Eva foi de fato idólatra. Porque ela queria ser como Deus, por isso ela desobedeceu. Mas agora, se eu falar assim, meus irmãos, vocês conseguem encontrar um coração idólatra ou inclinado à idolatria no patriarca Isaac? No apóstolo Pedro? E em Raquel? Você consegue ver idolatria no coração dela? Pastor, vamos ler as Sagradas Escrituras? Vamos hoje falar precisamente dessa família e principalmente de Raquel e como a palavra do Senhor vai nos instruir a respeito da idolatria. Nós estamos falando de pacto, evangelho e idolatria. Não esqueçam esses temas norteadores. Vamos ao capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Nós conhecemos bem a história. Leiamos em conjunto o versículo 1 ao versículo 8 na palavra do Senhor. Leiamos, diz assim: vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus? Teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis que aqui, minha serva coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos a meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse a Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez, Bila, serva de Raquel, e deu à luz um segundo filho a Jacó. Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei. Chamou-lhe, pois. Muito bem. Nós sabemos muito bem, irmãos, a história maravilhosa de Jacó. Como a providência divina, o governo de Deus, a mão do Senhor, tira Jacó de onde ele morava e o leva um pouco mais ao norte, quase lá mais à direita, onde estavam seus familiares, e lá, pelo plano divino, ele vê a Raquel. E nós sabemos, irmãos, que foi em primeiro lugar amor à primeira vista. Em segundo lugar, nós sabemos também na história que houve uma demonstração de amor sacrificial. Ele teve que trabalhar uma quantidade de anos para pagar o dote, para provar que de fato podia sustentar uma família. Mas nós também sabemos, irmão, que Jacó enfrentou em sua família, irmão, desde o início, problemas. Sim, problemas. Por exemplo,
Nós sabemos que Lia desejava o amor do seu marido e tratava de conquistar esse amor através de filhos. Verdadeiro ou falso? Por outro lado, nós sabemos que Raquel tinha o amor do seu marido, mas não tinha filho. Então nós vemos, irmãos, um lar extremamente complicado, havia constante rivalidade, havia constantes ciúmes, havia rixas diárias. No fato, irmãos, no final das contas, de fato, parece que ninguém era feliz. Por quê? Porque havia se instalado a idolatria no coração. Pastor, mas o que significa idolatria? Eu sempre acreditei que idolatria era a gente se ajoelhar na frente de uma imagem. Irmãos, isso não é tudo. Idolatria é tudo aquilo que governa o meu coração, de tal forma que eu passo a demandar desse ídolo o que somente Deus pode me dar. Mais uma vez, para não esquecerem, que é idolatria? Idolatria é tudo que governa o meu coração, de tal forma que eu passo a demandar desse ídolo, e eu demando dele o que somente Deus pode me dar. Então vamos ver um pouquinho a vida de Raquel. Me acompanhem agora no capítulo 29 de Gênesis. Vamos retroceder um pouquinho e nós vamos ver algumas características de Raquel, para poder compreender melhor a idolatria que se instalou no coração de Raquel. Capítulo 29, versículo 17, vamos ler em conjunto. Que diz, leiamos, Lia tinha os olhos... Vou aguardar até o versículo 17. Capítulo 29, versículo 17. Gênesis. Encontraram? Agora vamos ler em conjunto. O que diz? Lia tinha os ossos baços, porém Raquel era formosa de porte de semblante. Ou seja, Raquel era bonita. Logo, muito atraente. Aliás, era a candidata perfeita para ser a esposa do patriarca Jacó, sobre quem repousava as bênçãos de Deus para levar adiante a família da aliança. Que melhor candidata, quem poderia ser melhor que a formosa Raquel? Irmãos, mas o coração de Raquel era governado por ídolos. E logo esses ídolos demandariam o que somente Deus poderia lhe conceder. Agora vamos ver alguns exemplos. Como as circunstâncias, irmãos, revelam os nossos ídolos. E aqui permita-me abrir um parênteses. As circunstâncias, irmãos, são uma peça-chave para revelar o que há no coração. Sabiam disso? Sabiam? Por exemplo, vamos a um acampamento juntos. E em determinado momento o pastor diz, irmãos, vamos dividir em grupo. Grupo A, grupo B, grupo azul, grupo vermelho, grupo vencedores por Cristo, grupo os escolhidos de Deus e por aí vai. Agora esses grupos, fala o pastor, agora vamos ter um jogo de futebol. Vocês vão perceber os ídolos rapidinho. As cotoveladas, caneladas, empurrões. Esse ponto era meu, eu fiz isso, o outro trapaceou, eu não aceito. Os ídolos. É ou não é? Surgir rapidinho. Segundo exemplo, festas de final de ano, festas de aniversários, festas, irmãos, revelam nossos ídolos, rapidinho. Tinha uma mãe que ela decidiu comemorar precisamente o primeiro aninho da filhinha. E como toda mãe, ela vai se esmerar
para fazer um aniversário maravilhoso. Todos nós sabemos que uma criancinha de 1 ano vai aproveitar muito pouco a festa. Nós sabemos disso. Mas nossa cultura é mais para apresentar a criança aos familiares, aos amigos. Eu não é? Para comemorar junto. Só que essa mãe, ela não tinha percebido que tinha se instalado um ídolo no coração dela. E ela é blogueira. Tá? E vocês sabem que todo blogueiro gosta de tirar foto e apresentar ao grande público, tá? Virtual, o mundo virtual. Então, ela mesma preparou o bolo, ela mesma começou a preparar a decoração da festa, mas os imprevistos acontecem, por isso se chama de imprevisto. Acontecem, e estava quente demais, e ela esqueceu um pouco do glacê, e derreteu, e não sei o quê, e ela saiu para comprar, pega a menina de 1 ano, pega o outro irmãozinho, e vão de carro, e não conseguem encontrar numa loja, vão para outra, ela foi ficando estressada, ela brigou com a criança de 1 ano, brigou com o irmãozinho, ela ficou toda estressada, e o horário estava chegando, e os convidados iriam chegar daqui a pouco, e ela começou a ficar desesperada, a cada momento mais estressada, começou a ficar descabelada, ela começou a ficar nervosa, e no final parece que a festa não ia ser a festa linda, né, maravilhosa, não ia poder tirar a foto para postar no Instagram. Qual era o foco dela? Queria fazer desse dia um dia de gratidão, de alegria, de regozijo diante de Deus, junto com familiares e amigos? Não. Ela queria ser vista, elogiada no mundo virtual. O ídolo havia se instalado no coração. Como foram revelados? Através das circunstâncias. Portanto, com Raquel acontece o mesmo. Irmãos, no capítulo 30, vimos, e nós acabamos de ler, no capítulo 30, no versículo 1, diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, em conjunto: dá-me filhos. Nunca se esqueçam, irmãos, os ídolos jamais trarão satisfação. Os ídolos do seu coração jamais trarão satisfação. Irmãos, os ídolos prometem felicidade, mas eles somente trazem tristeza. Os ídolos, eles prometem satisfação, mas trazem tormentos. Os ídolos são igual a parasitas. Parasitas. Os ídolos, irmãos, se manifestam ali no coração de Raquel. Raquel tinha um marido, tinha o amor do marido, ela tinha bens materiais. Irmãos, ela tinha sobrinhos, tem o Deus Todo-Poderoso, tem familiares, mas isso não trazia felicidade ao coração, nem satisfação. Ídolos. Ídolos. Nunca trazem satisfação. Nós vemos nesse texto sagrado também que os ídolos cansam. Veja bem, vendo, mais uma vez, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó. Vendo. Quem tem um ídolo no seu coração, ele não fica feliz com o que ele tem. Vendo. Prosperidade dele. Bem-sucedido. O que ele alcançou. O que ele conquistou. Vendo. Ela não consegue enxergar, irmãos, as bênçãos que tem, se os olhos estão sempre no outro. E não se cansa, e não se cansa. E enquanto mais ela olha, enquanto mais repara, enquanto ela mais se vê, mais insatisfação sente no coração. Porque no coração está instalado o ídolo. Sempre olhando aquilo que não tinha. Sempre olhando o passageiro. E por fim, o ídolo sempre traz ira pecaminosa. Vamos ler mais uma vez o finalzinho, versículo 1. Diz que vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó, em conjunto: senão morrerei. Ira pecaminosa. Eu prefiro morrer a não ter o meu ídolo.
se vocês acham que é pouco, nós vamos ver que o coração de Raquel vai manifestar mais idolatria através de uma segunda circunstância. A primeira, vendo ela que não dava filhos. Capítulo 31, versículo 17 a 19. Creio que está ficando um pouco mais claro, se os irmãos estão me acompanhando, a respeito do pacto, do evangelho e a idolatria. Vamos juntando isso no nosso coração. Versículo 17 a versículo 19. Leiamos. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelo, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade, que acumularam em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Versículo 19. Tendo ido Labão fazer as ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar. Porque Raquel está falando assim, não posso viver sem eles. Irmãos, aqui nós vemos outra característica da idolatria. Irmãos, é um comportamento patético. Desculpe falar com tanta franqueza, mas a idolatria sempre será patética. Porque ela olha para esses ídolos de madeira, de barro, que não podem andar, não escutam, não falam, não cumprimenta, e ela diz, não posso viver sem ele, e eu tenho que carregá-los. Irmãos, é algo ridículo. Ela saindo, imagine, carregando ali esses bonecos, fala, eles são meus ídolos, são a fonte da minha felicidade, são a fonte de satisfação, eles dão razão do meu viver, eles dão o motivo do meu existir, não posso viver sem ele, é algo patético. Mas a idolatria sempre será patética. Por isso que Agostinho, ele falou assim que são amores distorcidos. Irmãos, agora nós já temos entendido como funciona a idolatria. Idolatria é tudo aquilo que governa o meu coração. De tal forma que eu passo a demandar desse ídolo, e eu demando desse ídolo, o que somente Deus pode me dar. Ele estava demandando desse ídolo, o que somente Deus poderia lhe dar. Satisfação, alegria, propósito de vida. Mas ela estava demandando desse ídolo. Pastor, mas qual era o ídolo? O filho? Não, meus irmãos. Aqui nós precisamos entender que Raquel transforma as bênçãos de Deus em idolatria. Mais uma vez, transforma as bênçãos de Deus em idolatria. Pergunta, ter filhos é algo pecaminoso, é algo ruim, é algo mau? Não, Salmo 127, Salmo 128 nos fala que são presentes de Deus, galardão do Senhor, grande bênção do Senhor ter os filhos, são bênção do Senhor. Então ter filhos, ou desejar ter filhos, não é algo errado, até porque a própria Ana desejou ter um filho, e nós sabemos que o primeiro filho que ela teve foi Samuel, bênção do Senhor. Enfim, então ter filhos não é pecaminoso, não havia mal em desejá-lo. O pecado estava em que ela tinha colocado a razão de viver, o motivo de existência em ter um filho. Por isso é que ela fala, me dá filho, senão eu morrerei. Não quero viver se eu não tiver um filho. Irmãos, é muito difícil, irmãos, casar, almejar ter uma criança e a criança não vir. É triste também quando ela vem e ela parte na mais tenra idade. É muito difícil. É difícil também ver os filhos crescerem e um dia formarem suas próprias famílias. Como que é doloroso. Nós pais sabemos que eles
devem formar sua própria família. Aliás, se nós desejamos que ele forme sua própria família, mas no dia que ele tem que sair de casa, oh, luta terrível, é ou não é? É um conflito. Não desejamos, meu filho, minha filha, que você forme sua própria família. É bênção do Senhor, você tem. Mas é difícil te ver partir. É ou não é? Até ali não tem nada de errado. O errado está: meu filho saiu de casa, casou, minha filha casou, já não tenho mais motivo para viver. Aí está o problema. Deus recolheu meu filho, minha filha, não tenho mais motivo para viver. Por mais dolorosa que seja essa situação, mas aí é um problema. Aí é um problema. Vivi momentos traumáticos e os relacionamentos matrimoniais, pactuais foram desfeitos. Divorciei. Não tenho mais motivo para viver. Não há mais felicidade para mim. Aí está o problema. E eu acredito que nós somos muito diferentes de Raquel em muitos momentos da nossa vida. Querem ver? Eu vou fazer uma pergunta. Temos 10 minutos para trabalhar e já encerramos. Mas não responda automaticamente. Se eu perguntar, de que você precisa para ser feliz? Eu acredito que num ambiente de escola dominical, no dia do Senhor, você imediatamente, automaticamente falar, eu preciso só de Cristo. É ou não é? Vamos ver? Eu vou fazer algumas perguntinhas. Você nunca falou? Se eu tiver esse corpão. Nunca? Você nunca. Se eu tiver esse corpo, serei feliz. Amém. Segunda pergunta. Se eu tivesse pelo menos o respeito dos meus amigos e colegas, eu serei feliz. Se eu tiver a admiração dos meus pais, a atenção dos meus pais, eu seria feliz. Se eu tivesse a atenção dos meus pais e a admiração dos meus pais. Se eu tivesse a admiração do meu cônjuge, eu seria feliz. Se eu tivesse aquele emprego de 30 mil reais todo mês, eu seria feliz. Os ídolos aparecendo, né? Se eu tivesse aquele cônjuge dos sonhos, eu seria feliz. Se eu tivesse filhos obedientes, eu seria feliz. Percebe, irmãos, que nós transformamos bênçãos em ídolos. Pegamos as bênçãos de Deus e não queremos desfrutá-las enquanto bênçãos. Dentro da estrutura de bênção, nós prostramos diante dessas bênçãos e fazemos elas de um ídolo. E nós declaramos, sem isso nós não podemos viver. Idolatria. Irmãos, Deus nos criou para amar. Alguém pode falar, amém, pastor, eu sei disso. Deus nos criou para amar a natureza, amar os pais, amar a mãe, o pai, a mãe, amar os filhos, amar meu vizinho, amar meu próximo. Bom, aí está um pouquinho difícil, mas tá bom, Deus criou. Mas não estou falando disso em primeiro lugar. E eu estou falando, lembra que eu falei no início que era a parte importante? Que a criação é pactual? Deus nos criou para amá-lo. Amarás ao Senhor teu Deus
Por isso que em Êxodo, capítulo 20, depois do Senhor ter tirado seu povo da terra do Egito e estar ao pé do monte, e o Senhor Deus pronunciar o 10 mandamentos, porque foi Deus quem falou, Êxodo 20, inicia falando: não terás outros deuses diante de mim. Depois da introdução, vem esse mandamento: não terás. Deus não admite rivais em seu coração. Deus não admite rivais em seu coração. Ou seja, Deus não admite esses ídolos em seu coração. A criação é pactual. Você faz parte do pacto. Você é família da aliança. Você é povo do pacto. Tem algo que não está batendo. Irmãos, mas se Cristo, onde que fica em tudo isso? Aqui vem o glorioso, irmãos. Nenhum ser humano, segundo a Bíblia, nasce amando a Deus. Como assim, pastor? Nenhum ser humano. Todos nós nascemos inclinados a pecar. Todos nós nascemos inimigos de Deus. Romanos 3 diz: não há um justo, nenhum sequer. Todos se desviaram. Ninguém nasce amando a Deus. O oposto que é verdade. Todos nós nascemos assim, contra Deus. Em segundo lugar, nenhum ser humano é capaz de amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. Nenhum. E o regenerado? Também não. Também não. Querem ver? Ontem você leu essa Bíblia? Ontem você teve prazer em pensar de Deus? O tempo todo? Ontem você passou louvando a Deus o tempo todo? Não estou falando do mês, estou falando de ontem. Então nós reconhecemos que ontem, em algum momento, não deixamos de amar a Deus com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Poderíamos ter nos esforçado mais e não nos esforçamos. Está vendo? Pastor, está difícil. Então, quem foi o único que amou de todo o seu coração? E a resposta é Cristo, nosso mediador, o nosso Redentor. Por isso que você é amado por Deus. Não é porque você é bonito, porque eu seja bonito. Não, nós somos amados, não somos amados porque nós temos algum aspecto maravilhoso. Nós somos amados porque nós estamos no amado. Estamos no amado. Ele é o meu representante, Ele é meu Redentor, eu estou nele, Ele é o Filho amado. E quando, irmãos, Deus me vê através do nosso Redentor, Ele me ama porque eu estou no amado. Isso é o glorioso do Redentor. Ele cumpriu por mim. Hoje à noite nós vamos ver muito mais a respeito disso, não percam. Muito mais. Ele, meu representante, Ele cumpriu por mim, Ele sofreu por mim, Ele viveu na vida justa por mim, e Ele. Por isso, volto a falar, irmãos, como alguém pode falar de todos esses temas sem nunca citar a Cristo e dar a glória a Cristo? Irmãos, nada há fora de Cristo. Portanto, nesta manhã, irmãos, eu faço um chamado para o arrependimento. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz que nós estamos sendo moldados, modelados, conforme a imagem do seu Filho Jesus. E toda vez que nós adotamos ídolos em nosso coração, que nós alimentamos ídolos em nosso coração, você está oferecendo resistência. Resistência, e eu também. Estamos oferecendo resistência a esse plano maravilhoso, esse modelar de Deus conforme a imagem do seu Filho. Por isso devemos nos arrepender, falar: Senhor, eu tenho levantado ídolos em meu coração. Eu tenho transformado bênção do Senhor em ídolos. Eu tenho me prostrado nesses ídolos.
diante desse ídolo. E eu tenho buscado nesse ídolo o que somente o Senhor pode me dar. E eu tenho demandado desse ídolo o que somente o Senhor pode me dar. E eu tenho buscado satisfação nesse ídolo, alegria. E eu tenho buscado o propósito da minha vida nesses ídolos. Meu Senhor, me perdoa, porque eu estou na contramão daquilo que diz Romanos 8, 29, o que somente o Senhor pode me dar. E eu tenho demandado desse ídolo o que somente o Senhor pode me dar. E eu tenho buscado satisfação nesse ídolo, alegria. E eu tenho buscado o propósito da minha vida nesses ídolos. Meu Senhor, me perdoa, porque eu estou na contramão daquilo que diz Romanos 8, 29, o que somente o Senhor pode me dar. E eu tenho demandado desse ídolo que somente o Senhor pode me dar. E eu tenho buscado satisfação nesse ídolo, alegria. Que quando eu vou investigar, eu tenho buscado o propósito da minha vida nesses ídolos. Meu Senhor, me perdoa, porque eu estou na contramão daquilo que diz Romanos 8, 29, que somente o Senhor pode me dar. E eu tenho demandado desse ídolo que somente o Senhor pode me dar. E eu tenho buscado satisfação nesse ídolo, alegria. Que quando eu vou investigar, eu tenho buscado o propósito da minha vida nesses ídolos. Meu Senhor, me perdoa, porque eu estou na contramão daquilo que já não sei quem eu sou. Se Cristo está brilhando em mim, se Cristo está transparecendo em mim, se a minha vida está sendo modelada mais a Cristo, meu falar, meu comportamento, meu agir, minhas decisões, minha vontade, tudo está se parecendo mais a Cristo, e eu devo glorificar ao Senhor, porque esse é o propósito da santificação que o Senhor nos tem neste mundo, santificando, lapidando a nossa vida, para que a cada dia estejamos mais conforme a imagem do seu Filho, Cristo, o Redentor. Senhor, nesta manhã, agradecemos pela sua palavra bendita. O Senhor é um Deus de pacto, um Deus de aliança. Meu Senhor, e agradecemos porque o Senhor tem esclarecido as nossas mentes. Pedimos que o Santo Espírito do Senhor nos ajude a identificar esses ídolos à luz da sua revelação bendita, escrita, sagradas Escrituras. Meu Senhor, e conduza o nosso coração ao arrependimento, para pedir perdão ao Senhor, nos prostrarmos diante do Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro, meu Senhor, e vivermos uma vida que glorifique o seu nome. Nós agradecemos por esta igreja, pelas bênçãos do Senhor, pela presença do Senhor em nossa vida, pelo Deus pactual. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.